então continuidade à nossa revisão aqui com os exercícios, vamos para o número 5. Ele pede apenas para que a gente possa fazer as transformações de unidades de velocidade, metros por segundo para quilômetro por hora e depois uma de quilômetros por hora para metros por segundo. Eu já passei para vocês esse macete, né, que é você passar de uma unidade menor, que é metros por segundo, para uma maior, basta você multiplicar por 3,6. E para você passar de uma maior, que é quilômetros por hora, para metros por segundo, você divide por 3,6, tá? Então vamos fazer esses cálculos aqui. Isso aqui é muito útil para os problemas com aceleração, porque muitas vezes vai te dar o valor em quilômetros por hora de velocidade, e você vai ter que pegar essa variação de velocidade e depois descobrir a aceleração dentro do intervalo de tempo. Será um carro acelerou tantos quilômetros por hora em certo intervalo de segundos, aí vocês têm que calcular a aceleração. Então vocês têm muitas vezes que converter. Nós vamos ver inclusive problemas desse tipo. Mas vamos então fazer aqui a conversão. Até coloquei aqui um esqueminha para vocês poderem tá memorizando. Nós já vimos isso em outras aulas, tá? Mas só para vocês lembrarem, quilômetros por hora, metros por segundo, divide por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Então se eu quero passar metros por segundo para quilômetros por hora, ó, eu vou aqui multiplicar por 3,6, tá? Teremos o valor de 90 km por hora. Agora, indo para a letra B, ele pergunta 150 km por hora para metros por segundo, então nós vamos dividir por 3,6. Lembrando aquele macete que eu já dei para vocês, muitas vezes você pode andar uma vírgula, que aí facilita o cálculo, multiplicar por 10 em cima ou embaixo. Tá? Mas vocês podem também fazer do jeito que vocês acharem mais, se sentirem mais confortáveis, tá bom? Realizando então a divisão, teremos 41,6. Tá? Aqui não deu um valor exato, você poderia até arredondar. Se quisesse, poderia aqui, muitas vezes numa prova, pode ser que vocês, ao invés de verem 41,6, deparem com o número, sei lá, 42 metros por segundo, porque seria aqui por precisão, o 6 arredondaria o 1 aqui para 2, tá? Porque, lembrando que se o número aqui for maior ou igual a 5, eu posso arredondar o número daqui para o que está acima dele. Então, acima do 1 estaria o 2, tá? Pelo arredondamento. Então, pode ser que você chegue numa prova, por exemplo, façam esse cálculo, dividindo 150 por 3,6 e encontre na resposta 42 metros por segundo. Tá? Tome cuidado, porque se você tivesse aqui 41,4, por exemplo, o 4, como é menor do que 5, você arredondaria para 41 metros por segundo. Tranquilo? Vamos então para a próxima questão. Exercício número 6. Um carro movia-se em linha reta, com velocidade de 22 km por hora. Quando o motorista pisou no acelerador, fazendo o carro passar para 40 km por hora em 2 segundos. A aceleração do carro nesse intervalo de tempo foi de... Gente, o que eu falei para vocês no exercício passado serve para essa questão aqui. Você saber fazer conversão de km por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para km por hora é muito útil para esse tipo de problema, quando ele vai te dar velocidades em km por hora e falar que houve uma aceleração em um certo intervalo de tempo, muitas vezes em segundo. Então vocês têm que saber passar km por hora para metros por segundo para fazer esse tipo de problema. Por quê? Imagina um carro então que está andando a 22 km por hora. Aí o motorista vai lá, coloca o pé no acelerador e aumenta a velocidade para 40 km por hora. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Tá? Houve uma variação de velocidade? Houve. Mas essa variação de velocidade foi o quê? Dentro do intervalo de tempo. Então eu tenho aceleração. Tranquilo? Nesse tipo de problema, gente, nós lembramos lá que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Tranquilo? Vou até colocar a formulinha para vocês lembrarem. Então, ó, variação da velocidade pela variação do tempo. Quanto que foi a variação da velocidade? Ó, variação, gente, é sempre o final menos o inicial. Isso que significa o delta aqui, tá? Então, o que é o final? 40 km por hora. E o inicial, 22 km por hora. Então, eu subtraio, ó, 40 menos 22. Vou descobrir a variação da velocidade. Vocês vão perceber aqui que nós iremos ter uma variação de 18 km por hora. Ou seja, a partir do momento que ele pisa no pé do acelerador até chegar em 40, houve uma variação de 18 km por hora. Galera, agora que eu já tenho o valor
da velocidade, né, a variação da velocidade, eu consigo fazer o cálculo da aceleração. Só que toma cuidado. Eu tenho aqui quanto que variou de velocidade em quilômetros por hora, mas o tempo está em segundo. Então eu tenho que passar esse quilômetros por hora para metros por segundo para eu conseguir fazer a divisão aqui. Tá? Lembrando que as unidades têm que ser sempre batendo. Então eu não posso dividir hora por segundo aqui. Tá? Então vamos passar 18 km por hora para metros por segundo. Fazendo então a divisão, né, 18,3,6, eu vou ter 5. Né? Lembrando que vocês podem usar aquele macete, né? Ó, anda a vírgula para cá fica 36, anda a vírgula para cá fica 180, então fica 180,36, vai dar 5, tá? Eu estou multiplicando por 10 em cima e embaixo. Agora que eu tenho metros por segundo, gente, eu consigo, ó, fazer a divisão por 2 segundos. Então agora eu consigo fazer a aceleração, ó. Pego 5 dividido por 2, obviamente vai dar 2,5, né? 2,5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Como eu tenho aqui, ó, 5 dividido por 2, 2,5 metros, né, repito, e segundo com segundo vai dar segundo ao quadrado, tranquilo? Percebam, gente, que essa é uma questão que de início parece ser simples, e até é simples, não é difícil, mas o grau de dificuldade está em você saber fazer a conversão aqui, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Por isso que eu trabalhei no exercício anterior isso para vocês poderem entender como isso aqui se aplica, tá? Vamos então agora para a última questão, né, de revisão, só que nessa última questão iremos trabalhar bastante coisas ali relativas ao movimento uniformemente variado. Vamos então para a última questão. Questão número 7. Um móvel parte com velocidade de 4 metros por segundo de um ponto de uma trajetória retilínea com aceleração constante 3 metros por segundo ao quadrado. Determine. Aí ele vai pedir a função horária da velocidade e a sua velocidade no instante de 6 segundos. Depois também tem a C e a D, que é a construção do gráfico. Como que eu sei que isso aqui é um movimento uniformemente variado e não um movimento uniforme? É por causa da presença da aceleração. A partir do momento que eu tenho a aceleração, eu tenho então um movimento variado. Tá? Então ele não é constante, então a velocidade está variando. A partir do momento que a velocidade varia, eu tenho então um movimento variado. Né? Vocês podem lembrar, né, pelo exercício que vocês já até colocaram no caderno, que quando lá no movimento uniforme a velocidade era constante. Era uma reta, né, na horizontal, deitada na horizontal. Agora nós iremos ter uma reta crescente na velocidade e a aceleração que vai ser constante. Tá? Então vamos aqui começar trabalhando. Primeiramente eu vou botar a função geral da velocidade e depois nós fazemos as devidas substituições para chegar na função horária. Lembrando então, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá? Se eu tiver um movimento desacelerado, imagine um carro, por exemplo, freando, então ele está diminuindo a velocidade. Então aqui vai ser negativo. Tá? Aqui, quando ele está positivo, é porque você tem uma aceleração, negativo, desaceleração. Tá? Isso aqui é um macete para vocês poderem perceber isso na questão. Eu já tenho aqui, gente, se vocês analisarem comigo os dados, eu já tenho a velocidade. Ele está falando que parte com uma velocidade de 4 metros por segundo, então você está falando que parte é a velocidade inicial, então 4 metros por segundo. E a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Então é só substituir esses valores aqui na função horária para a gente poder chegar na função horária desse problema. Lembrando, gente, que poderia ser que o problema te desse, como foi lá no movimento uniforme, ele já te desse, sei lá, a função horária aqui, né, e ele te pedisse para extrair os valores. Tá? Então você pode, fica atento, porque na prova pode ser que ele já te dê a função horária esquemática e você precise tirar os valores. Ou te dê os valores, você tem que montar a função horária. Tá? Importante que vocês saibam fazer essas relações inversas no problema. Com esses valores, então, né, de velocidade inicial e de aceleração, a gente substitui aqui e chega na função horária. Lembrando, gente, quando você não vê um ponto aqui, né, de multiplicação, você já deduz que isso aqui está multiplicando, tá bom? Então você pode colocar, como pode não colocar, muitas vezes você vai ver problemas que não colocam, tá? Mas aqui é o que você sabe que tem uma operação de multiplicação. Vamos então agora para a letra B. Sua velocidade no instante 6 segundos. Gente, aqui é só você substituir onde tiver o tempo, você coloca 6 segundos. Ele poderia perguntar a velocidade no instante de 2 segundos, de 30 segundos, tá? Não importa. É só você substituir na função horária. Então vamos fazer essa substituição aqui.
Bem, chegamos então aqui, ó, fazendo as devidas substituições, 4 mais 3 vezes 6, né, 18, com 4, 22 metros por segundo. Ou seja, no instante de 6 segundos ele estará com a velocidade de 22 metros por segundo. Vamos agora para o desenho dos gráficos para fecharmos essa questão. Letra C e letra D vai pedir o gráfico de aceleração por tempo e o gráfico de velocidade por tempo. Como agora nós temos uma variação constante da velocidade, a aceleração vai ser aquela reta horizontal e a velocidade vai ser a nossa reta crescente, tá? Então vamos aqui aos desenhos então dos gráficos. Vou aqui primeiramente fazer uns esboços, né? Dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar longo e aí a gente dá continuidade. Para isso é bom que a gente esteja aqui já, ó, com a nossa funçãozinha horária da velocidade, né? Vamos ver que a aceleração, ó, ele vai querer a aceleração, esse é o nosso eixo vertical, por tempo. Então a aceleração vai ser constante. Então conforme está passando o tempo, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, né, infinitamente aqui, a aceleração é sempre a mesma, 3 metros por segundo. Então vai ser um gráfico bem simples aqui. Como eu disse, né, você vai ter a aceleração aqui em metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado, ó, ocupando aqui na nossa função horária, e conforme passa o tempo, você tem sempre a mesma aceleração, tá? Então continua aqui infinitamente. Vamos aqui fazer a ligação para poder fechar o gráfico. Tendo então desenhado o gráfico de aceleração por tempo, vamos ao de velocidade por tempo. O que vai acontecer é que a velocidade está variando de forma constante, né? Então, na verdade de forma progressiva, né? Então eu tenho a aceleração que é constante, a velocidade está variando com intervalos de tempo sempre iguais. Então vamos fazer aqui o gráfico, tá? Vou colocar aqui um esqueminha de alguns valores que nós podemos calcular aqui e vou esboçar o gráfico também para que a gente possa finalizar essa aula aqui. Conforme podemos observar pelo gráfico, né, o que eu deduzi diretamente dessa função horária aqui da velocidade, no instante de 0 segundos, né, eu tenho, né, quando eu começo a marcar, a minha velocidade é 4 metros por segundo. Isso faz todo sentido, porque se eu pegar aqui ó, e colocar, né, no lugar do tempo 0 vai ficar 3 vezes 0, 0. 4 mais 0 vai dar 4, ou seja, no instante de 0 segundos eu tenho 4 metros por segundo, minha velocidade inicial, que é quando eu começo a contar. E depois de 1 segundo, 2, 3, 4 e de forma sucessiva. Quais serão as minhas velocidades? Basta a gente substituir aqui, tá? Vou fazer um esqueminha com esses valores aqui. Vocês também podem fazer, né, dar continuidade, sei lá, continuar com os valores para poder treinarem. Vou parar aqui e aí vocês continuem, tá? Aqui com 3, 4, tá? Para vocês completarem, tudo bem? Para vocês treinarem aí. Vamos aqui fazer então, ó, a marcação dos pontos. Quando eu tenho em 0, eu vou estar relativamente aqui, ó, no 4 metros por segundo. Então já podemos marcar o primeiro ponto. Depois a gente vai marcar o primeiro, né, o ponto de 1 segundo relativo a 7 metros por segundo, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo um esboço de um gráfico, tá? Então não estou tão preso aqui à proporção exata, tá? Mas é importante que você tenha, né, proporção não, tá? Porque eu estou mantendo proporção no gráfico. Não estou tão preocupado aqui em medir, né, essas distâncias de forma bem precisa, tá? É mais porque esses tipos de gráfico aqui a gente se preocupa mais em esboçar, tá bom? Fiz aqui então marcação de alguns pontos. Olha só, nós vimos que depois de 1 segundo, ó, a velocidade seria 7 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 10 metros por segundo. Aí vocês completem aqui, tá? Vocês podem levantar esse gráfico aqui mais para cima e colocar, ó, depois de 3 segundos, ó, deixa isso aqui até para vocês poderem completar aí como atividade, ó. Depois de 3 segundos, quanto que vai ser a velocidade? Depois de 4, aí vocês completem, marquem aqui, tá? Eu já vou colocar a reta para a gente poder finalizar. Lembrando que eu sempre dou umas pausas, senão o vídeo fica muito grande. Você não tem noção, às vezes para fazer um vídeo desse aqui de 15 minutos eu gasto mais de 1 hora, tá? Então, vamos fechar então aqui, tá? Fazendo a reta. Aqui eu poderia então, ó, vocês percebem que eu poderia continuar infinitamente, tá? Ó, marcando 3, aqui certamente vai dar 13 e por aí vai, tá? Meu objetivo com essa aula aqui, que essa daqui vai ser então a segunda parte, gente, é dar para vocês uma revisão, mas não estudem apenas por esses 2 vídeos, tá bom? Esses 2 vídeos vão estar sendo incluídos na nossa playlist, tá? Lá de vídeos do primeiro ano. Assistam, né,
não somente esses vídeos, mas todos os outros vídeos. Então faça uma revisão recapitulando tudo, porque aqui eu dei uma pincelada, uma revisada, mas mais profundidade vocês podem ver o conteúdo que nós já gravamos em outras aulas e você já tem no caderno também, tá? Então revejam as anotações no caderno, revejam as outras aulas e confiram lá então meus vídeos no YouTube, tá? Então até uma próxima, tenha bons estudos aí, uma boa prova. Valeu? Grande abraço.